Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, é novo aqui no canal, meu nome é Juliana Moreira, eu sou professora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação e aqui no canal a gente conversa bastante sobre formas de estudar, produtividade e também, sobretudo, a respeito da redação do Enem. Então se você tem interesse nesse conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Bom, no vídeo de hoje especificamente a gente vai conversar sobre um assunto bem importante para a maioria de vocês. Não passei no SISU. E agora? O que é que eu faço? Então eu vou dar algumas dicas, algumas estratégias e contar para vocês o que não pode deixar de ser feito para a gente mudar essa situação de não ter sido aprovado no SISU, ok? Bom, então eu vou dividir essa conversa com vocês aqui em dois momentos. Em um momento eu vou dizer para vocês quais são ainda as chances que vocês têm de aprovação com essa nota, aproveitando essa nota do Enem 2020. E depois a gente vai conversar, levando em consideração que nós não faremos nada com a nota do Enem 2020, o nosso foco está no Enem 2021, certo? Pessoal, logo no comecinho do vídeo, aproveita para deixar aquele like aqui para mim, que isso é super importante na divulgação do meu trabalho, por favor. Bom, então se você não foi aprovado na primeira chamada do Enem 2020, você ainda tem algumas oportunidades e é muito importante que você as conheça para você considerar ou não, saber se isso é interessante ou não, se te atende de alguma forma. A primeira delas é a lista de espera do Enem. Gente, muitas pessoas deixam de manifestar interesse na lista de espera porque acreditam de alguma forma que essa lista não vai dar em nada. Só que na maioria das universidades, para a maioria dos cursos, essa lista ela roda muito, tá? Muitas pessoas são chamadas, muitas e muitas, às vezes mais do que o número de vagas. Como assim, Ju? Vou dar um exemplo para vocês. O curso de Medicina Veterinária aqui na UFO. Vou considerar o Enem do ano passado, do ano retrasado, de 2019, SISU de 2020, para dar essa informação para vocês. Eram 20 vagas de ampla concorrência. Mais de 20 pessoas foram chamadas na lista de espera. Ou seja, quem estava ali em 38º, 39º foi chamado e achou que não teria chance, porque estava em 39º de 20 vagas, realmente estava longe, mas as listas rodam muito, então não desistam das listas de espera. O que é importante é que você acompanhe essas datas. Ju, onde eu consigo acompanhar essas datas? Sempre no site da instituição. Então, se você se candidatou para uma vaga na Universidade Federal da Bahia, você tem que acompanhar as chamadas dessa lista pelo site da Universidade Federal da Bahia. Cada universidade tem o seu site e cada universidade vai lançar a sua chamada em um momento. Como que eu faço para encontrar isso? Basta dar um Google, no caso da Universidade Federal da Bahia, UFBA SISU. Vocês vão encontrar o site da universidade que tem as chamadas do SISU. Isso vai funcionar para todas as universidades, tá? Então não deixem de acompanhar essa lista, gente. Muita gente desiste, muita gente não acompanha a data, muita gente se esquece disso, então corre lá, não deixa de acompanhar essa lista. Ju, a minha universidade não roda tanto assim a lista de espera, ou o curso que eu quero não roda tanto assim, não chama tanta gente, ou eu fiquei muito, muito longe, eu não tenho essa chance. O que eu posso fazer? Bom, a gente ainda tem no segundo semestre um outro SISU, o SISU 2021.2, que você vai usar exatamente a nota desse Enem 2020 que vocês fizeram. Então é outra chance de você concorrer na disputa dessas vagas. Os cursos não são os mesmos. Algumas universidades colocam todas as entradas no início do ano e não colocam nada no meio. Outras universidades colocam no início e no meio, trabalham com vestibular. Mas a maioria, pessoal, coloca vagas para ingresso no meio do ano. Então acompanhem o SISU 2021.2, porque lá a gente tem uma tendência que as notas sejam um pouco menores, as notas de corte, tá? Então acompanhem que essa é outra possibilidade. Ju, além disso, tem alguma coisa que eu possa tentar? Sim, para o segundo semestre você tem mais duas possibilidades. Uma delas é o ProUni. O que é o ProUni, pessoal? O Programa Universidade para Todos, em que as pessoas que estudaram em escola pública ou que estudaram em escola particular com bolsa, elas têm direito a concorrer bolsas de estudos em universidades particulares. Essas bolsas elas são de 50% ou 100%, vai depender da sua classificação, e essa classificação usa a nota do Enem, e vai depender também da sua renda, da renda da sua família. Bom,
Como que a gente acompanha o ProUni? Sempre no site do ProUni MEC. Vocês vão encontrar lá todas as informações. O edital para 2021-2 não foi lançado ainda, por isso vocês precisam acompanhar. Assim que ele for lançado, eu trago mais informações para vocês aqui no canal. Bom, Ju, mas como assim 100% ou 50%? Dependendo da sua comprovação de renda e dependendo da nota que você tem no Enem, você pode conseguir uma bolsa de até 100% para sua graduação. Então, quem paga a sua universidade particular não é você, é o governo. Ju, todas as universidades participam do ProUni? Não, elas têm que ser reconhecidas pelo MEC, tá? Os cursos precisam ser reconhecidos pelo MEC para que eles possam participar do ProUni. Outra possibilidade que a gente tem aí seria o FIES, que é o financiamento estudantil. Diferente do ProUni, agora você não ganha uma bolsa, não é o governo quem paga para você a universidade, mas é ele quem te empresta o dinheiro para pagar essa universidade. Como assim? Ele vai pagar para você esse curso enquanto você estuda e depois que você se formar, você tem um prazo de até 14 anos para devolver esse dinheiro. Então, depois que você se formar, que você tiver empregado, você começar a pagar por esse financiamento. Como se ele estivesse adiantando para você esse dinheiro e depois você devolve. Mesma coisa, universidades que precisam estar reconhecidas pelo MEC para participar, para você conseguir essa bolsa, só que diferente do ProUni, agora você não depende da sua nota do Enem. Por quê? Você pode pedir esse financiamento em qualquer período do seu curso. Assim que você entrar no meio do curso, a qualquer momento você pode pedir por ele. Também depende de você comprovar renda, tá? Mas também você vai encontrar todas as informações no site do FIES. Eu vou deixar na legenda aqui para vocês todos esses sites que eu tô falando. O do SISU para vocês acompanharem as universidades que estão participando, que vão participar do processo seletivo do meio do ano, do ProUni e do FIES. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que às vezes vocês conseguem 50% de bolsa do ProUni e pensam, não consigo cursar a universidade porque mesmo com 50% de bolsa, os outros 50% são muito caros para mim, eu não consigo pagar. Você pode financiar os 50% pelo FIES. Você vai fazer uma junção de programas, metade é bolsa e metade é financiamento, isso é possível. Então procurem direitinho para vocês avaliarem todas essas possibilidades. Agora, vamos partir do pressuposto que nada disso serve para você, que você realmente não tirou uma nota muito perto da que você precisava, então não vai adiantar o SISU 2021.2, você não estudou em escola pública, você não tem direito ao ProUni, então a gente precisa focar no Enem de 2021, aquele que provavelmente vai acontecer em novembro. Então, não passei no SISU e agora? Agora a gente retoma a rotina de estudos. Já passou o tempo do luto, tá? Eu tô gravando esse vídeo hoje, que é uma segunda-feira, vocês vão receber esse vídeo na quinta-feira e vocês já tiveram aí mais de uma semana do resultado do SISU. Então, vocês já sabem agora que não passaram, já passaram por esses dias que eu tenho certeza que foram dias difíceis para vocês, tristes, e eu entendo muito isso, entendo de verdade, respeito muito, mas a gente precisa caminhar. Você ficar parado remoendo que a nota não foi a que você gostaria, ou que você ficou muito perto e não deu para passar, ou que a nota de corte desse ano subiu muito, nada disso vai te ajudar a ter um resultado melhor em 2021. Então você precisa caminhar, tá? Então, já curtiu o luto, já ficou triste, já ficou com raiva, já se arrependeu, já sentiu ali tudo que tinha que sentir. Agora a gente precisa respirar fundo para recomeçar. Antes desse recomeço, eu quero lembrar uma coisa para vocês. Gente, não se comparem. Não comparem o resultado de vocês com resultados das pessoas que estão em volta de vocês, porque isso na maioria das vezes vai mais prejudicar do que ajudar. Ai, mas eu fazia cursinho com a fulana e a gente estudava o mesmo tanto de horas por dia e eu fazia as mesmas coisas que ela e ela passou e eu não. Isso é o que mais acontece. O número de vagas, ele é muito menor do que o número de pessoas interessadas a entrar. Então a tendência é que você não entre. A gente quer lutar contra a tendência. Se você quer ingressar na universidade, você está lutando contra uma tendência, que é a de não entrar. E para isso, gente, a gente tem que considerar algumas coisas. O momento de prova, ele não é só resultado do seu esforço. Se fosse isso, era muito simples, muito fácil, mas ele não é isso. O momento de prova, ele envolve muitas outras dinâmicas para além daquele esforço que você teve em relação àquele ano.
Então ele envolve a condição que você tinha naquele momento, como foi o seu processo para chegar até ali, quais os outros momentos de prova você já enfrentou, como você lidou com esses resultados dos outros momentos de prova que você teve, como que você encara esse momento de estar ali fazendo essa avaliação, lembrando que vocês fizeram tudo isso num momento horrível, que foi de pandemia, fazendo prova com máscara, com distanciamento social, você não sabia se você estava mais preocupado com a questão de física ou com seu colega tossindo do seu lado. Eu sei que foi horrível, E você precisa se lembrar de considerar tudo isso na hora de avaliar o seu resultado. Então, o seu momento de prova foi muito ruim. E ele entra como uma variante aí para interferir na sua nota final. Não é só o esforço, não é o quanto você estudou. A cabeça manda muito e ela manda às vezes muito mais do que o quanto você estudou. Então não se compara, porque quando a gente está falando de cabeça, de mente, cada um sabe onde dói, cada um sabe como e o que sente em determinados momentos. Pessoal, cada pessoa encarou esse ano de pandemia de uma forma. Foi um ano muito difícil por muitas razões. Nós lidamos com algo muito novo. Nós tivemos que ver pessoas morrendo de forma muito próxima da gente, muitas mortes, algo absolutamente novo e difícil de a gente encarar e digerir e exigir tempo. Então, todas essas questões, elas precisam ser levadas em consideração quando vocês pensarem como foi a rotina de vocês, como foi o estudo de vocês, como foi o momento de prova de vocês, tá? Tenham mais carinho com vocês. Não precisa ficar triste porque o outro foi aprovado e você não, sendo que você estudava no mesmo cursinho ou você tinha as mesmas possibilidades, as mesmas apostilas, os mesmos professores, porque não é só isso, né? Essa equação, como eu já disse para vocês, ela não é simples, ela está longe de ser simples. Então a gente precisa entender todas essas variantes. Bom, eu queria dizer para quem não foi aprovado que você simplesmente deu um passo rumo à sua aprovação. A reprovação, ela não significa nada mais além de que você deu um passo rumo à sua aprovação. Reprovação é um passo rumo à aprovação, é só isso, não é nada mais do que isso. Mas ela pode ensinar pra gente muitas coisas. E é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Então vamos lá, Ju, reprovei, vivi esse momento de luto, vivi esse momento de ficar triste, de ficar arrependido, e agora? Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é retomar o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Não qual é o seu objetivo em relação ao Enem, eu quero acertar 80% da prova, não. Por que você quer acertar 80% da prova? Por que você quer ter um bom desempenho no Enem? Qual é o seu objetivo? Sei lá, professora. Bom, se você sei lá, então você não vai ter resultado mesmo, tá? Se você não sabe qual é o seu objetivo, você não tem resultado. Nós somos movidos por objetivos. Então, professor, porque eu quero cursar medicina, é o curso dos meus sonhos, eu acho que eu nasci para isso. Ótimo, então você tem um objetivo bem definido. Professor, eu quero porque eu quero cursar letras, eu sonho em ser professor, eu amo esse conteúdo, para mim faz todo sentido. Ótimo, você tem um objetivo. Professor, eu quero porque, sei lá, né? Vamos ver se dá para fazer alguma coisa. Esquece. Aí você já não tem resultado, tá? O resultado, ele tá intimamente ligado com o objetivo. E o objetivo ou você tem ou você não tem. Se você não tem, trata de descobrir qual é o seu para que você consiga alavancar seus resultados. Segunda coisa. Então agora eu já sei o meu objetivo, já tá claro para mim, já tá definido. Eu recuperei ele, eu tava aqui 3, 4 anos de cursinho, acho que eu nem tava mais me lembrando por que eu tava estudando. Mas agora eu preciso me lembrar. Já sei que eu preciso me lembrar. Ótimo. Então agora a gente precisa entender o que deu certo e o que não deu certo no seu ano de preparação anterior. Em 2020, o que deu certo para você? Professora, o lugar por onde eu estudei redação, que foi o seu curso, ele deu certo. Eu tive um notão na redação, ótimo, então a gente vai manter. Ju, a plataforma por onde eu escolhi estudar ciências da natureza era muito bagunçada. Eu fiquei muito perdido com as aulas, eu não consegui ter um ritmo. Então a gente sabe que isso não deu certo. Ju, eu tentei estudar sozinho, virou uma bagunça só, não tinha cronograma, foi horrível, eu não rendi nada nos estudos. Não deu certo. Ju, eu
estudei sozinho, mas eu procurei o conteúdo que caía, eu fiz o PRD, peso, recorrência e dificuldade, eu montei um cronograma pra mim, funcionou bacana. O cronograma tava show, ótimo, então você sabe o que funcionou. Ju, eu troquei o dia pela noite para estudar, porque a noite para mim é mais tranquila, eu acho mais silencioso. Só que eu percebi que eu tava rendendo muito menos, porque o meu sono durante o dia ele não era tão bacana quanto o sono durante a noite, então eu tava sempre cansado. Você percebeu que não deu certo. Ju, eu estudava 16 horas por dia. Chegou na época do Enem, eu tava com crise de ansiedade, enxaqueca, eu fui fazer a prova e eu mal conseguia ler as questões. Ótimo, você já sabe que esse não é o ritmo. Ju, eu estudei 2 horas por dia, mas faltou bastante coisa para eu ver. Então você sabe que esse também não é o ritmo. Então você vai filtrar o que deu certo e o que não deu certo, com muita honestidade. Se você não for honesto com você mesmo, você não precisa esperar nada diferente do resultado que você teve esse ano. Então, como assim? Essa plataforma aqui ela é tão fácil, as listas de exercícios são tão bobas, eu acho tão bom acertar 42 de 45, vou continuar nela. Que resultado que essa plataforma está te gerando? É confortável para você ou é relevante para os seus estudos? Porque tem uma diferença deste tamanho entre as duas. Esse lugar aqui que corrige redação, gosto tanto de mandar meu texto para lá, porque quando eu mando para lá, a minha nota é 960. Quando eu mando para a Ju é 520. Então, vou ficar mandando para a plataforma. Depois me conta qual foi o resultado lá no Enem. Não vá pelo conforto, muito pelo contrário. Vá por aquilo que te tira da zona de conforto. Aquilo que está te incentivando a melhorar. Se não tiver assim, tá errado. Então você vai filtrar o que funciona e o que não funciona. A terceira coisa, você precisa descobrir como você aprende. Como que você aprende? Você aprende por lista de exercício? Você aprende fazendo resumo? Você aprende assistindo aula? Você aprende ensinando outra pessoa? Como que você aprende? Professora, não sei, nunca pensei nisso. Então você precisa descobrir urgentemente como que você aprende. Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença na hora de você se organizar. Então, você que é uma pessoa que aprende por lista de exercício, não pode assistir 12 horas de aula de um conteúdo e fazer 5 exercícios. Isso não vai fazer sentido para você, isso não vai te trazer resultado. Você precisa alinhar a forma como você aprende com a forma como você estuda. E cada um vai fazer isso de um jeito. Mais uma vez, aqui não cabe comparação. Mas eu vi a entrevista no jornal e o aluno que passou com média 880, ele falou que é para estudar por lista de exercício. Gente, ele aprende por lista de exercício. Significa que você aprende por lista de exercício? Não. Então, você tem que descobrir como você aprende. Professora, eu aprendo muito mais montando os meus resumos do que assistindo às aulas. Ótimo, então lê e faz o resumo. E a aula fica ali como um complemento, não tem problema nenhum nisso. Professora, se eu não assistir a aula, pra mim não entra nada na minha cabeça. Então, não adianta você partir para a lista de exercício, vai assistir a aula primeiro. Você precisa descobrir como você aprende e não tem uma forma só de fazer isso, tem muitas possibilidades, tá? Descubra qual é a sua. Não a que te deixa confortável, a que te faz aprender. Professora, eu aprendo mesmo é fazendo exercício, mas o que eu gosto mesmo é de pôr o notebook na cama e assistir 18 horas de aula. Tá bom. Então depois você me conta em que resultado você chegou com isso aí, tá? Eu já falei, não é para buscar o conforto, é para buscar o que te faz crescer. Tem uma diferença enorme nisso. Bom, então agora que você sabe o seu objetivo, você já sabe o que deu certo e o que deu errado, você descobriu o seu jeito de aprender, é a quarta e última dica e para mim a mais importante desse vídeo, que é a seguinte: erros não podem se repetir. Erros que se repetem são negligência. Como assim, Ju? Vocês, gente, a maioria de vocês é completamente negligente em relação aos erros. Como assim, Ju? Você vai me chamar de negligente, sair e vai embora? Não, vou te explicar por que eu tô falando isso. A maioria de vocês não valoriza o erro. E esse é o maior equívoco que vocês poderiam cometer. Como assim valorizar o erro? Vocês precisam, em primeiro lugar, ter uma rotina de simulados. Tem que fazer simulado toda semana. Mas eu não gosto. Ok, eu também faço um monte de coisa que eu não gosto se eu tenho um objetivo maior. Então eu não gosto de muita coisa, mas se eu estou em busca de um objetivo e eu sei que esse é o caminho para alcançá-lo, eu vou fazer. Então não gosto de fazer simulado, mas vai fazer simulado, porque esse é o caminho para vocês atingirem uma performance melhor. Mas não é só fazer o simulado, é fazer o simulado e
ter um retorno sobre aquele simulado. Então você vai fazer o simulado, vai corrigir o seu simulado e vai montar o seu autodiagnóstico. O que é um autodiagnóstico? É você olhar questão por questão. Essa aqui eu acertei, estou tranquila nessa matéria. Essa aqui eu errei. Que matéria é essa? É genética. Eu preciso estudar genética. Eu vou parar o que eu estou fazendo e vou estudar genética. Por quê? Porque erros não se repetem. Ah, essa questão aqui é de função de linguagem, errei. Então você vai parar e você vai estudar função de linguagem, tá? Você precisa fazer isso. Porque se você está repetindo o erro, você está sendo negligente com aquele erro que você teve. Se você está repetindo o erro é porque você não foi lá consertar. E isso é um super problema. Então, vamos supor, fiz o simulado dessa semana, errei uma questão sobre função de linguagem. Toda prova do Enem cai função de linguagem. Vou fazer o simulado da semana que vem. Errei questão de função de linguagem. Errei uma vez, não sabia o conteúdo. Errei 2 vezes, talvez eu ainda não tenha estudado o suficiente. Vou estudar mais um pouco. Terceira semana, fiz um simulado, tinha questão de função de linguagem, errei a questão de função de linguagem. O que aconteceu? Negligência. Por que você errou? Porque você não valorizou o seu erro. Você errou porque você não voltou lá para consertar o que estava errado. Você errou porque você não deu valor para o retorno que o simulado te dá. E qual é o retorno que ele te dá? Ele fala, você precisa estudar isso, isso e isso. Se você não ouvir, você não tem resultado. Então vai lá ouvir o que o simulado está te dizendo toda semana. Ele está dizendo, menino, você não sabe função de linguagem, senta e estuda função de linguagem. Criatura, você não sabe genética, senta e estuda genética. Amigo, você não sabe pilha. Você não sabe nada de química que envolva pilha. Senta e estuda a pilha. Então, se você não presta atenção nisso, se você não valoriza o erro, você não corrige suas falhas. E se você não corrige suas falhas, não adianta você querer um resultado diferente aqui do que você teve aqui, porque você veio errando a mesma coisa sem corrigir as falhas. Então, simulado toda semana, corrigir o simulado toda semana e anotar qual é a matéria de cada questão que você errou, estudar a matéria, fazer lista sobre aquele, no próximo simulado não pode errar de novo, tá? Ju, por que você falou que a maioria de vocês é negligente? Porque eu conheço vocês, gente, porque eu trabalho com alunos, eu tenho centenas de alunos todos os anos. Eu sei como vocês são. Quer um exemplo? Provinha de 2020. Quantos de vocês, ao invés de fazerem isso aqui, ó, certo, errado, pegou a prova, foi na questão que estava errada, identificou qual era o conteúdo da questão que estava errada, anotou esse conteúdo, estudou esse conteúdo, assistiu aula sobre o conteúdo, voltou lá, fez atividade, exercício sobre o conteúdo, voltou aqui na questão e refez ela. Quantos de vocês fizeram isso? Coloca aqui pra mim. Quem fez isso? Sabe quem vai fazer isso? A minoria. Esse tantinho aqui, ó. Mas sabe quem entra na universidade? É a minoria, esse tantinho aqui. Então você precisa fazer algo diferente se você está buscando um resultado diferente. Eu te dei um caminho aqui de excelência. Eu não conheço uma pessoa que estude por simulado, valorizando o erro que tem no simulado, que não consiga um ótimo resultado. E eu sei também que alguns vão assistir esse vídeo e que a minoria vai seguir as minhas dicas. Mas tudo bem, só tem vaga para minoria, então tá tudo certo. Eu espero que tenha sido proveitoso para quem de fato está se propondo a fazer algo diferente, para quem de fato quer mudar a realidade, quer mudar o resultado. Se foi, deixa aqui nos comentários para mim. Eu sempre interajo com vocês, sempre troco com vocês lá no Instagram também, @JulianaMoreira2020, não deixa de seguir lá. Compartilha esse vídeo com os amigos de vocês que precisam ouvir isso. Deixem um like aqui para mim. E para ajudar na rotina de estudos, toda quarta-feira às 4 da tarde aqui no YouTube, eu dou aula de redação para vocês, de graça, beleza? Então, beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.